Já é o segundo requerimento que chega, pedindo a participação do senhor Mário Avelino, que também pessoalmente já falou conosco, tanto o senador Everton Rocha como o senador Randolph solicitou a participação de Vossa Senhoria aqui nos trabalhos de audiência pública. Como não temos número para deliberar, eu vou atender indiretamente o requerimento, concedendo a Vossa Senhoria 5 minutos para que Vossa Senhoria possa explanar o seu ponto de vista acerca da medida provisória. Pode ser daí mesmo. Onde fica melhor. A senhoria tem a palavra. Bom, primeiro eu agradeço ao deputado Hugo Mota ter atendido esse pedido. Agradeço ao senador Everton como Randolph. Bem, o Instituto Fundo de Garantia é uma organização não governamental que há mais de 20 anos trabalha para que o dinheiro do trabalhador vá para ele sem nenhuma perda, sem nenhum confisco, sem perdas de empresas que não depositam, vai por aí afora. Então, já tem projetos desde 2007, 2008, vocês que acompanham o fundo, obviamente, conhecem, e projetos que propõem fazer justiça ao verdadeiro dono do fundo, que é o trabalhador. Então, com base na MP, nós analisamos as 134 emendas, ratifico posições já apresentadas pela Henriqueta, pelo presidente da Abrainfo. A maioria são emendas que, se aprovadas, o Fundo de Garantia não dá 2 anos de vida e quem vai perder é a população de baixa renda. Mas quais são as demandas? Porque um outro ponto também, eu acredito, deputado, que essa comissão mista não está simplesmente votando a MP 889, está votando o futuro do Fundo de Garantia, está votando o futuro da economia brasileira, como foi citada a questão da construção, bilhões, milhões de trabalhadores hoje dependem diretamente desses investimentos. Então, a gente tem que ter a consciência que o fundo é bom para o trabalhador, para o país, para a economia, para todos, portanto, que ele seja justo. Então, as demandas nossas, a primeira, eu ratifico a posição da Henriqueta. O Conselho Curador tem que ser paritário, porque até hoje 50% é conselheiro do governo e ele ainda tem um voto de Minerva, que é o do presidente. Temos que ser paritários. Essa demanda já está em projetos de lei desde 2007 aqui no Congresso. A segunda coisa, somos a favor do fim da contribuição social de 10%, que cumpriu o seu papel em 2012 e hoje é uma arrecadação ilegal, que de 2013 para cá já arrecadou 29 bilhões e está projetado mais 22 bilhões até 2022, isso projetado pelo Conselho Curador. Nós estamos tirando dinheiro da economia, nós estamos encarecendo o custo Brasil, menos competitividade, menos trabalho, menos renda. O Fundo de Garantia ele é virtuoso. Quanto mais trabalhadores com carteira assinada, mais dinheiro no fundo e ele reinveste no próprio mercado. O Supremo Tribunal Federal, em 2014, ele reduziu a prescrição, que era de 30 anos do fundo, para 5 anos. Inclusive, a lei do fundo ela coloca, excepcionalmente, porque o artigo 7 da Constituição, todos os direitos trabalhistas prescrevem 5. Mas o fundo ele tem uma característica, ele é uma poupança que o trabalhador ele não vai entrar com ação trabalhista contra o empregador em pleno emprego, porque ele vai perder o emprego e fica sem renda. Eu conheço casos, e tem segmentos folclóricos, eu falo até o termo folclórico, que não deposita. O segmento dos clubes de futebol devem mais de 30 anos. Aí um trabalhador desse que precisa do emprego, ele só vai entrar com ação no dia que sair. E lá só vai recuperar 5 anos. Então, independente da decisão do Supremo, o Legislativo é soberano, ele pode manter a prescrição trintenária ou pelo menos 20 anos, porque não é justo que o trabalhador seja prejudicado em mais de 5 anos e ficar por isso mesmo. E quem vai ganhar, quem é? O mau empresário brasileiro. Nessa mesma linha, uma outra demanda é o seguinte, até 1999, quando uma empresa atrasava um dia no recolhimento, a multa era de 10%. A partir do 31º dia, a multa ia para 20%. No ano de 2000, o Congresso aprova uma lei, com base em lei do Refis, e reduz essa multa de 10 para 5,
e de 20% para 10%. Então, eu digo, é mais barato uma empresa sonegar o fundo do que recolher. Hoje, nós temos dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 225 mil empresas, essas estão inscritas na dívida ativa, devem 32 bilhões, estima-se que pelo menos 11 milhões de trabalhadores ou não tem nada no fundo, ou tem um valor menor do que o devido. Nós estamos falando das que foram inscritas, e as que não foram? São 32 bilhões. A MP faz uma coisa muito boa, que criou a confissão de débito automático, bato palmas. Com isso, mesmo que a empresa feche, vai ter condições de cobrar. Agora, é uma cobrança que, massa falida, a gente sabe que é difícil. Bom, um outro ponto importante, a empresa, quando recolhe em atraso, toda a multa hoje vai para, quer dizer, sempre foi para o patrimônio líquido, acompanhou o lucro, que até pouco tempo atrás ia todo para a conta patrimônio, e hoje está sendo distribuído para todos os cotistas. Agora, é injusto que um trabalhador que foi prejudicado, ele só receba lá, quando a empresa regulariza, o principal, mais o JAN, que é o Juros e Atualização Monetária, e esse período todo que ele poderia, com aquele dinheiro, comprar um imóvel, quitar uma dívida, usar para uma doença. Então, pega-se o prejudicado e ele vai beneficiar todo mundo. Nós temos que mudar. Isso do que eu estou falando, deputado, são projetos de lei que estão aqui no Congresso há mais de 13 anos. Outra coisa, eu sou totalmente favorável, que o Jair falou, em várias audiências eu falei, sou contrário à descentralização do fundo na Caixa Econômica. Como o Jair citou, até antes da centralização, em 92, era todo o sistema bancário, e, na época, mais de 30 bancos. Hoje é um cartel de 3 bancos privados, 2 estatais, mas... Ora, o que tinha de sumiço de conta do Fundo de Garantia, eu nunca vi uma poupança sumir, no Fundo de Garantia sumia. O que tinha de perda, extravio, então a Caixa faz um papel excelente. O que temos que discutir, sim, é a redução dessa taxa de 1%, que é absurdo, em lugar nenhum se cobra isso. Para concluir. Um outro aspecto, e é uma luta grande nossa, é que o rendimento do fundo foi agora melhorado com a distribuição de lucro, mas não há nenhuma garantia que o fundo vai ter lucro. E quando ele for negativo, o rendimento do fundo vai continuar aos 3%, porque a TR, desde setembro último, está em zero. Setembro de 2017 é zero. O Banco Central, aqui tem um representante, o Congresso aprovou uma ferramenta que o Banco Central controla não só a economia, que é importante, mas hoje ele tem uma ferramenta que ele fala o seguinte, o que eu quero fazer esse mês? E hoje temos 2 fundos, poupança e fundo de garantia, que não há atualização monetária. Atualizar monetariamente uma poupança não é ganho, é manter o poder de compra repondo a inflação. Então, o fundo de garantia, o trabalhador sempre contribuiu socialmente para os investimentos na área de habitação, saneamento básico e infraestrutura com 3%, que sempre foi uma renda menor. E aí, além de contribuir com um juros menor, vão lá e confiscam. A TR, de julho de 99 até 10 de setembro último, confiscou matematicamente, eu trocando a TR pelo INPC, 428 bilhões de reais de todos os trabalhadores, e as empresas economizaram 100 bilhões em multa, uma perda de 528 bilhões, dinheiro esse que poderia estar na economia, numa roda virtuosa. E não, o dinheiro fica numa minoria, para o mau empresário e vai por aí afora. Então, eu digo que o trabalhador... Para concluir. Ele é roubado legalmente. Nós temos que mudar isso. Então, para concluir, fechando, não podemos desvirtuar o fundo de 3 investimentos sociais. Habitação popular, saneamento básico, infraestrutura. Agora, o saneamento básico, o governo gasta bilhões por ano para remediar saúde. Vamos combater com o saneamento básico e ter uma parcela maior de investimento do fundo para o saneamento básico. 2018. Para concluir. Para concluir, 60 bilhões. Eu não sei. Deputado, para concluir, nós temos proposta e temos que melhorar o fundo, porque não podemos continuar com o fundo indo para o fundo do buraco, porque ele não é um fundo sem saco. E tudo que se quer fazer vai do fundo de garantia como se fosse a salvação. Temos que ter consciência que o dinheiro é do trabalhador e ele é bom para o país e para a economia. Obrigado.